Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema que é bem recente. Na verdade, é um tema processual, que vai culminar com o direito material, tributário, dentro do processo. Um aluno, mentorado, seguidor, me pediu para trazer esse tema e eu vou trabalhar sobre isso agora. É o tema 10.12 do STJ sobre a possibilidade ou não de levantar os valores penhorados pelo Cisbajus na hipótese de ter sido realizado pelo contribuinte no meio do caminho um parcelamento. Porque o parcelamento suspende a exigibilidade, então levanta porque o parcelamento vale mais do que aquela garantia. Será? É o que a gente vai trabalhar. Eu vou mostrar para vocês qual é a dinâmica até chegar a esse ponto e, na sequência, a gente vai investigar a decisão, que já foi decidido isso pelo STJ, agora no dia 16 de junho deste ano de 2022, colocando uma pá de cal sobre o assunto, e a gente precisa se informar, se atualizar, para que, caso estejamos diante de uma situação como essa, informar ao cliente, traçar a melhor estratégia. É sobre isso que eu vou falar com vocês na data de hoje. Mas antes, para aqueles que não me conhecem e estão chegando agora, eu sou a professora Renata Bilim, sou doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, professora dos cursos de pós-graduação da PUC, da USP, da FGV, do IBMEC, entre outras universidades. Sou advogada há mais de 20 anos nessa área tributária. Também, atualmente, eu ocupo uma das cadeiras do CARF na qualidade de conselheira dos contribuintes. Também tenho uma série de livros e artigos científicos publicados. E hoje eu venho tratar com vocês de uma matéria processual junto com uma matéria do direito material. Vamos a elas. Quando o crédito está definitivamente constituído, o que vai acontecer? O crédito ele pode estar definitivamente constituído em duas hipóteses. Quais seriam elas? Quais são as duas hipóteses em que o crédito tributário vai estar definitivamente constituído? Ou quando, após todo um contencioso administrativo, o contribuinte é notificado da última decisão administrativa, da qual não caiba mais recurso, ele recebe a notificação e tem 30 dias para pagar e não paga. Do 31º dia, inicia o prazo prescricional para que o fisco possa ajuizar a ação de execução fiscal. Então, preciso primeiro saber quando se deu a constituição definitiva daquele crédito tributário, que nessa hipótese que eu acabei de narrar, se dá de um ato fiscal. O fisco ele foi lá, ele te fiscalizou dentro do prazo decadencial, te autuou, você impugnou, foi impugnando, no final você perdeu e é notificado da última decisão administrativa, da qual não caiba mais recurso. Notificado, sou, não pago, porque acho que não tem que pagar por alguma razão. E aí, então, no 31º dia, lembre que eu estou na seara federal, né? Logo, no federal são 30 dias, constituído estará definitivamente o crédito tributário e o fisco poderá fazer o quê? Inscrever o seu débito em dívida ativa, lavrar a competente certidão de dívida ativa e ajuizar a ação de execução fiscal. É esse o crunch. Mas também é possível que você, contribuinte, possa constituir aquele crédito tributário. Não pelo lançamento, porque o lançamento é privativo da autoridade administrativa. O contribuinte não lança, mas o contribuinte confessa. E quando o contribuinte confessou um débito de forma a tratar de uma declaração prevista em lei, você confessou que deve. E se você confessa que deve e não paga, essa sua confissão já está autorizada a que a Procuradoria da Fazenda
escreva o seu débito em dívida ativa, lavre a CDA, certidão de dívida ativa, e proponha a execução fiscal. Então, quando você declara e aquele teu débito não tem o correspondente pagamento, da data da entrega da sua declaração desacompanhada daquele pagamento, inicie o prazo no dia seguinte para que o fisco possa ajuizar a ação de execução fiscal. Então, eu tenho aqui essas duas possibilidades, de uma forma bem reduzida e resumida, que constituam o crédito tributário. Ou o contribuinte confessou, ou o fisco promoveu o procedimento do lançamento, autuou, teve contencioso e você foi notificado da última decisão administrativa, da qual não caiba mais recurso. Passou 30 dias, não paguei, 31º, prescrição. Declarei, não paguei, da data seguinte, da apresentação da declaração, ou da data final do pagamento, o que for melhor para o fisco, no dia seguinte, começa prazo de prescrição. E aí o fisco terá o prazo de 5 anos, 174 do Código Tributário Nacional, o prazo para que o fisco promova a ação de execução, que é a ação de cobrança, se dá em 5 anos da data da constituição definitiva do crédito tributário. Por isso que é tão importante você saber essa data. Sabendo da data, o fisco, então, ele tem o prazo de 5 anos para promover a ação de execução fiscal. E no meu exemplo aqui, vamos imaginar que o fisco promoveu a inscrição em dívida ativa, lavrou a CDA e ajuizou a ação dentro do prazo prescricional. E ajuizou muito rápido. Ele ajuizou a ação 6 meses depois do débito inscrito em dívida ativa, do débito constituído definitivamente. Então, ninguém tem dúvida, nesse meu exemplo, que eu não estou falando de prescrição. Ele ajuizou até muito rápido essa execução fiscal. E muito provavelmente, se hoje, depois da Lei Complementar 118, o que vai interromper o prazo prescricional, que é o que o fisco tem que fazer, é o quê? Buscar o CITSE do devedor, do executado, dentro do prazo de 5 anos. No meu exemplo aqui, ninguém tem dúvida que esse CITSE virá provavelmente ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou muito próximo da data da distribuição da ação de execução fiscal. E aí, uma vez distribuída a ação de execução fiscal, o juiz vai ordenar o quê? A citação do executado, que é exatamente isso que vai interromper o prazo prescricional, e o fisco fazendo isso, todo dentro do prazo legal, para ele está tudo bem. E aí, o que vai acontecer? Depois dessa ordem, você, sujeito passivo, lembrem que pode ser o responsável ou o próprio contribuinte, a gente pode tratar desse ponto num outro momento, ele vai ser notificado, e aqui não é notificação, tem um nome próprio para isso, ele vai ser citado para se pronunciar dentro dos autos de uma execução fiscal. Só que na execução fiscal, que ela é regida por uma lei própria, hoje a LEF, a Lei de Execuções Fiscais, ela traz algumas regrinhas muito próprias. E porque ela é especial ao Código de Processo Civil, eu vou ter que aplicar para fins de cobrança do crédito tributário e não tributário, embora eu esteja falando apenas do crédito tributário, a LEF, a Lei de Execuções, a Lei de Execução Fiscal. E naquilo que a LEF for omissa, aí você aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil. Então, o fisco foi lá, ajuizou dentro do prazo, interrompeu o meu prazo, e na sequência teremos o quê? A citação do executado. E a citação, ela pode ser ou por oficial de justiça, ela pode ser por correio, ela pode ser hoje em dia até eletrônica por e-mail, depois das alterações do Código de Processo Civil. E ela também pode ser por edital, se todas elas se frustraram nesse meio do caminho. Mas vamos imaginar que, nesse caso concreto, houve a notificação específica do devedor. Vamos imaginar que ele foi notificado pelo oficial de justiça. Chegou lá o oficial de justiça, bateu na porta e entregou. Da data da sua notificação, não é da data da juntada aos autos, da data do mandado cumprido? Não, é diferente da regra processual normal. Você terá 5 dias para pagar ou
nomear bens à penhora. Então, você, notificado, você vai ter que ter 5 dias, eu sei, é pouco tempo, fazer o quê? O que diz a norma, para fazer o quê? Ou ir lá e paga o tributo, e se você pagou, extinguiu a execução fiscal, não é disso que eu estou falando, porque senão seria muito simples, né? Você vai ter 5 dias para fazer o quê? Garantir o juízo. Esse prazo de 5 dias, eu vou te dizer que é aquilo, né? Eu costumo orientar os clientes a fazê-lo dentro do prazo, se for o caso. Mas pode ser que você tenha sorte de fazer um pouquinho de tempo depois e não ter tido nenhum estrago na sua vida nesse meio do caminho. Então, para garantir aquela execução, o contribuinte ele tem algumas opções, que, aliás, pode ser objeto de um outro vídeo, se vocês acharem pertinente, as formas de garantia do juízo. Até porque, no direito tributário, processual e no direito civil em geral, aliás, no CPC nós temos 2 princípios. O da menor onerosidade ao devedor e que a execução, por outro lado, deve ser processada da melhor forma para o executante, ou seja, para o credor. Só que são princípios que parecem que eles divergem, mas no fundo, eles convergem. Eu tenho que fazer de tudo para atender o credor da melhor maneira para que o devedor, ele possa o quê? Estar ali, tentar cumprir e fazer tudo que o procedimento assim determinar. Então, são princípios de cunho subjetivo, muitas das vezes, na hora do julgador afinar ou decidir questões de natureza probatória ou de garantia do juízo em execução fiscal. Então, sabendo que eu tenho esses 2 princípios, o contribuinte, então, ele tem esse tempo para tentar buscar formas de garantir aquele débito. Se ele tem dinheiro e aquilo não está fazendo falta, ele garante com depósito. Pode ser que o cara não tenha dinheiro, é comum não ter, ainda mais nesse período que está todo mundo precisando de dinheiro. Ele pode garantir com bem imóvel? Ele pode garantir com bem imóvel, mas ele não tem bem imóvel. Então, que a lei de execuções fiscais ela traz que eu posso garantir com uma fiança bancária ou com um seguro fiança. Fiança bancária é uma estratégia, é uma oportunidade, só que ela é cara. Eu lembro que a última, há alguns anos atrás, que eu transigi para um cliente, ela custou 4% do valor do débito, atualizado por ano, porque a fiança bancária é irrenunciável. E você tem que pagar os valores para o banco todo ano. E quanto tempo demora um processo tributário? Segundo o CNJ, em média, 8 anos. Então, essa conta, ela pode ficar cara. Mas, às vezes, é o que o cliente tem, não tem muito por onde sair, ele faz a fiança. Mas ele também hoje tem a estratégia, a possibilidade de apresentar um seguro fiança. A LEF ela foi alterada e se incluiu ali uma dessas possibilidades, que é o seguro fiança, que é mais barato do que a carta de fiança. Mas é mais barato, entre aspas, porque ele vai te custar pelo menos, no mínimo, de 1,5% a 2%. É caro também, pensando anual, num período aí de 8 anos. Então, o contribuinte ele tem que se virar para buscar outras formas de buscar aquela garantia do juízo. Estou pensando aqui, coloquem aí nos comentários, em fazer um vídeo com todas as possibilidades que você poderia para garantir o juízo. Legal, né? Você saber de todas as hipóteses e na hora de um cliente você checar e ver o que é melhor ou qual a melhor estratégia. Nesse vídeo não é esse o fim. Eu quero dizer o quê? Que eu tinha as opções e eu não garanti. E se eu não garantir o juízo, o que o fisco vai fazer imediatamente? Ele vai pedir a penhora online nas suas contas, que é o Sisbajus, o juiz, ele vai apertar um botãozinho e vai bloquear todos os seus bens. Hoje, instituições financeiras, não necessariamente a sua conta, aplicações também podem ser bloqueadas até o limite daquela sua dívida. Hoje em dia, nos despachos de citação, se você já viu uma execução fiscal, ou se não viu, um dia tem certeza que você vai ver,
Tem lá as ordens. Cite-se o devedor, se no prazo XPTO, no caso de 5 dias, nada não apresentar bens a penhoras, nem pagar o rombo. Que seja notificado, blá, 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 blá. Então, o próprio juiz já cria todas as categorias, até se for o caso, o arquivamento, quando o devedor não é conhecido, ou ele não foi encontrado, e não se encontrou bens a penhora, que é um outro ponto. Que seria o arquivamento, o prazo interruptivo da prescrição, o marco inicial, e aí pode ser uma estratégia, você esperar aquele tempo e depois avisar o juiz, ó, prescreveu. Tem clientes que já fizeram isso e deu certo. Ó. Outro ponto é importante, isso aqui é um ninho, né? O processo tributário é um ninho de oportunidades e estratégias processuais. Tanto que vai rolar aí, mais para o segundo semestre, o curso de processo judicial e administrativo tributário que vocês estão pedindo. Mas não vai ser agora, primeiro vai ter o curso de teses e oportunidade na turma 3, agora em agosto de 2022, nós estamos em 2022, e na sequência vai ter esse outro de processo administrativo e judicial tributário. E aí eu conto para vocês quando ele estiver pronto. Então, como eu falei, é um ninho, né? Tem mais um ponto aqui importante. Mas no meu caso concreto aqui, o que vai acontecer? Vai ter a ordem, ou se o juiz nada falou, lembrem que tem ICMS, tem ISS, tem o federal, a ordem é mesma, a lei é a mesma. E pode ser que o juiz tenha dado mole, né? Só deu síntese e não falou nada. Então vai vir a procuradoria e vai pedir, olha só, bloqueie os valores daquele cidadão. O juiz, ele acata e hoje em dia não precisa nem pedir, que ele pode fazer isso de ofício. E vai lá, aperta o dedinho lá e bloqueia todas as suas contas. Você tem dinheiro em conta, você é a sua PJ. Tem dinheiro lá na conta, tem aplicação, e ele foi lá e garfou os 500 mil reais. Hipoteticamente, aqui na minha execução, que eu estou sendo cobrada de 500 mil reais. Então, aquele valor vai ser bloqueado até o limite do meu débito, 500 mil reais. Depois vai ser lavrado um termo de penhora daquele valor e você vai ser notificado para apresentar o quê? Os embargos. Aí você vai ser notificado do termo de penhora e da data da sua notificação, não é da data da juntada aos autos, da data da sua notificação. O que você vai fazer? Começa o seu prazo para apresentar a ação de embargos à execução, que é um outro ponto também. E nesse meio tempo, vamos imaginar que você tenha apresentado os embargos, discutiu lá, sabe lá Deus, o porquê que você acha que não tem que pagar os vícios da CDA, você vai dizer as questões materiais daquele débito que você está sendo exigido. Se for o caso, peça uma perícia, lembra que aqui, no caso dos embargos, é uma ação ordinária. Então, você tem todos os benefícios de um processo nesse fim para fazer a prova daquilo que você está dizendo. Só que nesse meio tempo, surgiu um refis. Só que aquele refis é espetacular, porque ele te deu trocentas reduções, te deu um prazo gigawatt para pagar, e você sabe que naquele processo que você está ali discutindo, é um processo que, no final das contas, a probabilidade de êxito é desse tamanho. Você só está o quê? Fazendo o seu dever de casa. Fazendo o quê? Discutindo para poder, quem sabe, ganhar um fôlego ali para aquele contribuinte, dentro de uma estratégia que você adotou. Aí você vai fazer a conta, você vai confessar e vai aderir àquele refis. O teu processo de execução fiscal, ele não vai acabar por causa disso. Ele será suspenso até que você recolha todos aqueles valores, até que aquele processo venha a se exaurir, até que aquele parcelamento, venha a ser quitado, porque seria muito interessante, veja bem. Eu sei que o parcelamento extingue a execução fiscal. Vamos imaginar que fosse assim. Você vai lá, parcela, paga 2, para de pagar. E o fisco vai te cobrar como? De repente, já até passou o prazo para ele propor uma segunda execução. Então, não é assim, né? Você vai suspender a execução, ela está lá garantida, bonitinha, ou vai suspender aquilo tudo, e aí, o que vai acontecer? Você vai pagar aquelas prestações e a sua execução estará suspensa. Aí, o que os contribuintes pensaram? Eu acho até que é válido, né? Você já tem aquele débito ali garantido. Aquele débito, ele garantiu, você pediu nos seus embargos a suspensão da execução, lembra que tem todo um requisito hoje para a formatação dos embargos, e a execução ela foi suspensa, a execução fiscal. Aí todo o resto agora vai ficar suspenso até que você recolha todos aqueles valores dentro do parcelamento que você fez. Então, nessa situação, o que o contribuinte vai lá e pede? Que ele levante aqueles 500 mil.
aquela penhora que foi feita, levanta. Porque aquele débito já está sendo exercido, o pagamento de uma forma. Ele já está sendo parcelado. E se ele já está sendo parcelado, levante aqui o meu din-din. Porque, afinal de contas, eu já tenho uma outra causa que suspende a exigibilidade do crédito, que vocês sabem, que, de acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que vai suspender a exigibilidade de um crédito é o quê? É um parcelamento. Só que a ação já foi proposta, não tem mais jeito, já propôs, então você suspende. Por isso que fica suspenso até que aquele pagamento ele venha a ser totalizado. E você não vai ser exigido nesse meio do caminho. Então, como tem essa causa que suspende a exigibilidade, então levanta aqui o meu din-din, que afinal de contas está em crise e eu estou precisando dele. Por outro lado, a gente sabe que às vezes o contribuinte não ganha determinadas coisas por causa da conduta lesiva de outros. E a vida é assim, não é no direito, não é em qualquer coisa. Porque, veja bem, se eu faço um parcelamento, tem aqui 500 mil bloqueados, suspende a execução, e eu sei que os meus 500 mil serão liberados, o que você acha que vai acontecer, gente? Muitos contribuintes poderiam pegar isso e fazer o quê? Parar de pagar o parcelamento. E aí a fazenda fica sem dinheiro, vai ficar sem o parcelamento, e você se deu bem. E aí, gerou isso um precedente no Superior Tribunal de Justiça, exatamente para avaliar se era possível a liberação dessa penhora do Cisbajus, caso houvesse no meio do caminho uma adesão a um parcelamento. Vou dizer para vocês aqui o número. Foi o tema que foi julgado, é o 1012. Foi publicado agora, isso já foi definido, por isso que eu vou te dizer no final o que aconteceu e quais são as estratégias. Dia 14 de junho, agora, recente, de 2022, foi publicado, inclusive, o julgamento foi um pouquinho antes, que é o RESP 1756.406 do Pará, 1756.406, ou seja, 406 do Pará, em que ficou discutido se o bloqueio de ativos financeiros do executado via Bacen Juiz, em caso de concessão de parcelamento fiscal, se ele poderia ser liberado. Era o que o contribuinte queria, não é? Só que, na minha opinião, já foi definido, eu vou te dizer agora qual foi a definição, não me surpreendeu em nada essa definição aqui do Superior Tribunal de Justiça. Porque ele vai me dizer que o bloqueio ele não poderá ser levantado após a constrição ter sido realizada, que é uma garantia, gente. Eu entendo que você teria duas, né? O valor mais o parcelamento. Só que se você levanta esse parcelamento, isso geraria o quê? De forma reversa? Muito provavelmente, eu vou aderir ao parcelamento, levanto o meu dinheiro, eu paro de pagar. Então, é muito complicado isso, se a gente for olhar do lado de lá, porque quando a gente quer muito uma coisa, gente, uma coisa que eu faço dentro da minha vida, e sugiro que você faça na sua, não só no tributário, como qualquer coisa, quando você quer muito uma coisa, a gente tem que se colocar na posição do outro. E ver como que aquilo ali seria realizado caso você estivesse do outro lado de lá. Então, quando a gente se coloca do lado de lá, fazenda, e você percebe que tem essa possibilidade, fica difícil, né? A gente buscar algo que, se a gente estivesse do outro lado de lá, você não conseguiria. Em algumas situações isso é viável, outras não, obviamente. Mas quando a gente pensa no outro, fica até mais fácil de você se defender do parágrafo seguinte na sua peça. Eu sempre funcionei assim, sempre deu muito certo. Então, quando a gente, no caso aqui, quando você se coloca do lado de lá, e você percebe que aquilo ali pode ser uma artimanha, você não vai liberar o dinheiro. Poderia que o STJ, que era ele quem ia definir questão infraconstitucional, ele podia dizer, se parcelou, libera. Ele podia ter dito. Não disse. Né? Se aquela Constituição já foi realizada e você parcelou depois, você não vai ter o seu dinheiro liberado. Quanto muito poderá ser substituído aquele dinheiro por uma carta de fiança ou um seguro-fiança. Foi exatamente isso, parte da tese, que depois eu vou falar ela inteira para vocês. Ou, no caso aqui, constringi o meu bem, parcelei, o máximo seria a possibilidade de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro-fiança, perceba. O magistrado ele ainda disse exatamente pelo que você poderia substituir, que é a fiança bancária ou seguro-fiança.
O que, na minha opinião, aí, me bloqueia. Será que se eu desse um bem imóvel, um bem que tivesse liquidez, já não seria suficiente? Será que eu preciso gastar dinheiro com uma fiança bancária ou com um seguro-fiança? Como disse a tese firmada no STJ, como acabei de dizer, segura-fiança e carta de fiança, obviamente que elas são até melhores do que uma série de coisas, mas não é melhor do que dinheiro. E aqui ele possibilitou o quê? Substituir dinheiro por uma fiança de uma instituição financeira ou de uma seguradora. Porque se no fim ninguém pagar, ela paga. Por isso que é caro. Porque você não pode substituir nem tampouco renunciar. Agora, será que por um bem imóvel líquido funcionaria? Quando você trouxer ali a menor onerosidade ao devedor? Eu acho que isso, gente, é muito caso concreto. Porque liberar o seu dinheiro aqui por uma carta de fiança ou por um seguro-fiança, você dá garantia, sim, à fazenda. Porque se tudo der errado, você tem quem pague. E você está pagando por isso na qualidade de contribuinte quando contratou. Caso você não pague aquele valor, naquele período, da forma como foi feito. Agora, um bem imóvel líquido, por mais que não seja uma carta de fiança, por mais que não seja um seguro-fiança, mas ele é líquido. Ele não tem gravame nenhum. Ele vale 2 milhões. Você só deve 500. Será que não seria razoável nessa dicotomia entre menor onerosidade do devedor e no melhor interesse do credor, um juiz ali avaliar essa possibilidade? Que é me colocando do lado de cá e parece razoável. Porque eu quero, não tenho dinheiro para fazer a fiança nem o seguro, mas tem aqui um galpão, 2 milhões. Ó, tá bonitinho, olha aqui o RGI. Ele é numa zona nobre, se eu quiser vender amanhã, ó, teoricamente eu poderia, não quero porque a minha fábrica funciona lá. E eu não preciso me onerar com aquilo ali. Eu poderia fazer, eventual, e com isso eu libero aqueles 500 mil para injetar na minha operação. Percebe que tudo isso tem uma forma de você trazer ao judiciário, ao juiz e à própria procuradoria dentro dessas questões, que é muito, obviamente, casuística, né? É necessidade, é aquele caso concreto. Parte da tese firmada nesse precedente, ela vai dizer que vai ficar mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à construção. Foi exatamente esse o meu exemplo. Ressalvada nessa hipótese a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro-garantia. Que foi o que eu acabei de dizer agora. Teoricamente, é seguro ou fiança, mas dependendo do caso concreto, eu ia além. Isso se for bem e se for bom para o seu cliente. Eu acredito que, dependendo do caso, pode ser que tenha êxito nessa possibilidade. Diante dessas particularidades, mediante comprovação irrefutável, ele traz aqui da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor. Ou seja, a própria jurisprudência da STJ, ela traz essa possibilidade de substituição em nome do princípio da menor onerosidade ao devedor. E a fazenda, por outro lado, para ela tá bom. Se ela tem a carta de fiança ou seguro, para ela tá bom. Então, ela está se processando da forma melhor para o exequente. E se eu der um bem em garantia, como eu acabei de dizer, não me parece que essa lógica tenha sido alterada. Por isso que eu falo que isso é muito caso concreto. A orientação, ela está ali. Mas quando as partes transigem e chegam a conclusões, e se o juiz perceber que naquele caso concreto aquilo ali é razoável, por que não? Ainda mais quando o fisco, eventualmente, o quê? Concorda. E ele pode concordar. Enfim, então a gente tem essa possibilidade. Uma possibilidade boa, e aí você tem que alertar o seu cliente, é a questão dos 5 dias. Lembra daqueles 5 dias que você tem para pagar ou nomear bens a penhora? O que acontece, gente? A primeira parte desse precedente, desse julgado agora, de 16 de junho deste ano, de 2022, o que ele vai dizer? Caso a constrição tenha sido realizada após a minha adesão ao parcelamento, libera o valor. Ele vai dizer assim: será levantado o bloqueio se a concessão do parcelamento é anterior à constrição, à penhora. Então,
Sabendo disso, você tem que orientar. Qual é a função do advogado? É orientar o cliente. Primeiro que você é advogado, você sabe quando tem execução fiscal proposta para o seu cliente. Não é difícil saber disso. Você vai abrir o seu sistema, você vai pegar o CPF, se for pessoa física, ou CNPJ, e você consegue saber as ações ajuizadas. E aquelas que foram, não foram o quê? Citados o devedor. Às vezes você consegue orientar antes mesmo de uma eventual citação para saber qual é a melhor estratégia possível. E o dia que aquilo chegar, você já sabe o que você vai fazer. Mas para isso dá trabalho? Claro que dá trabalho. Ganhar din-din também dá. Essa diferencial, às vezes, de um advogado qualquer é de você, que vai fazer isso. Se não faz, vai começar a fazer. Então, se eu sei que essa precedente aqui está dizendo que a constrição vai ser levantada antes, eu tenho que correr atrás, se isso, obviamente, for melhor para aquele cliente, se aquele débito realmente não tiver defesa, se aquilo ali é só um ganha-tempo, se aquele parcelamento for bom para ele, se está reduzindo aquele catatal de juros, se ele está dando um marco, que um parcelamento ordinário são 60 meses com juros e multa. Não é tão bom assim. Agora, um parcelamento com 140 meses, com redução de 100% de juros e multa, hipoteticamente, você está parcelando ali o principal. Pode ser que para aquele cliente seja uma maravilha, afinal de contas ele vai perder mesmo. E pode ser que depois daquele prazo não tenha outro parcelamento tão cedo. Então ele vai e parcela. Só que isso tem que ser feito antes da Constituição. Porque se foi depois, a gente já viu o que acontece. Vai continuar lá, quanto muito uma substituição de penhora. Então, o que vai acontecer? Oriente, se informe, vai além do que aquilo que se exige de um advogado. Não espera o problema acontecer. Ainda mais quando é cliente antigo. Dá uma olhadinha. Coloca numa planilha, todo mês olhar lá se tem alguma coisa nova. Até para informar, olha só, você sabia que tem uma execução fiscal qualquer dia chegando aí na sacola? Isso faz o diferencial. Seja diferente da maioria. Entregue mais do que aquilo que se espera de você. E nisso, o que você faz? Você cria estratégia antes mesmo dele precisar de você. E informa. E certamente esse cara vai ter sua confiança, não digo o ré da vida, porque o ré da vida é muito grande. Mas, enfim, ele vai ter uma confiança, ele vai se preocupar. Opa, ele está aqui me ajudando sem eu precisar. Na hora, de repente, de uma decisão, você acha que ele vai, de repente, dar um processo para quem? Pode ser que não dê. Mas a gente também tem que fazer as coisas. Uma hora pode ser que dê certo, a outra hora pode ser que dê errado. O que não pode é parar de tentar. E sempre buscar a mesma direção, que é o sucesso e é o seu êxito. Não é porque não deu certo uma vez que não vai dar certo sempre. Você tem que testar, testar, testar. E eu tenho certeza, né? Que dentro de uma constância, o resultado é certo. Então, sabendo desse precedente, eu tenho que buscar eventual parcelamento, se for o caso, que antes da Constituição. Ou se você caiu de paraquedas num processo, e você foi olhar lá, pô, o cara pediu parcelamento. A Constituição veio depois. Opa, vou levantar aqui esse valor. Afinal de contas, essa jurisprudência nova, que agora você sabe, ela me possibilita levantar aquele valor. Porque, afinal de contas, eu pedi o parcelamento antes. E aí você salva o cliente daquele valor. Porque a execução, ela está o quê? Suspensa, enquanto você está pagando o seu parcelamento. Então, gente, hoje em dia, em matéria processual, eu costumo dizer que é questão de estratégia. É o que o cliente precisa, é o que você pode oferecer e quais são as consequências. Porque para o cliente A pode ser uma, para o cliente B pode ser outra, para o cliente C pode ser uma terceira. Por isso que você tem que mapear a necessidade do cliente, o que ele precisa e ofertar exatamente aquilo que ele precisa para aquele processo, naquela situação. Então, são essas as considerações que eu queria colocar aqui para vocês. São coisas importantes, é uma precedente bem jovem. E aí eu vou colocar aqui para vocês, de novo, é o tema 1012. No RESP 1756406 do Pará, que foi publicado agora no dia 14 de junho de 2022. E agora eu vou ler para vocês a tese firmada, como um todo. O bloqueio de ativos financeiros, ou seja, ativos é qualquer coisa, né? Seja rendimentos, seja conta. Via Bacenjude, em caso de concessão de parcelamento fiscal, será da seguinte forma. Será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constituição e fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constituição, ressalvada nessa hipótese a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro-garantia, diante das particularidades daquele caso concreto.
mediante comprovação irrefutável, na minha opinião, acho que nem precisava de tanto, mas enfim, é o que diz aqui a tese, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Então, são esses os pontos, isso aqui já não tem mais jeito, né? Isso aqui não transitou em julgado ainda, foi publicado outro dia, mas está em vias de. Então, a gente tem essas prerrogativas ou essas estratégias, lembre que você pode fazer isso de várias formas, né? Para o seu cliente, a depender da sua necessidade. Então, sabendo disso tudo, avalie os seus clientes, veja se é possível ou não aplicar esse precedente e tente buscar para ele sempre a melhor estratégia. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. É com isso que eu termino aqui o insight, a oportunidade e a nossa aula do dia de hoje. Até a próxima, um abraço para vocês, até amanhã.